Eu sou Luciano Dib, eu sou um cirurgião dentista especializado na área da cirurgia bucomaxilofacial. Sou professor universitário há 37 anos, sou professor da Universidade Paulista e sou fundador do Instituto Mais Identidade e sou o presidente do Instituto Mais Identidade. O Instituto Mais Identidade é uma organização sem fins lucrativos dedicada à reabilitação da das estruturas bucomaxilofaciais. Então, as estruturas que são afetadas por tratamentos cirúrgicos de câncer ou, às vezes, traumas e que geram deformidades, tanto na boca, nos maxilares, quanto na face. E o trabalho do Instituto Mais Identidade envolve o processo da reabilitação física por meio de cirurgias, de implantes e de próteses que são construídas para essa reabilitação, e também um trabalho psicossocial, um trabalho de inclusão dessas pessoas na sociedade. O trabalho técnico e artístico das próteses. A partir das deformidades, vamos considerar especialmente as deformidades faciais. Então, a perda da porção óculo-palpebral, a porção do nariz, orelha, porções da face, em que a cirurgia plástica reconstrutora não consegue reconstruir essa estrutura. Um exemplo claro é a região óculo-palpebral. Não há uma cirurgia que consiga refazer a porção ocular, a porção da pálpebra. Então, é necessário que haja uma substituição desse defeito por uma prótese que vai ser similar à estrutura facial, vai mascarar aquele defeito. Essas próteses existiam desde sempre, né? É tradicional, encontra-se na história, até entre os faraós, que após a morte se fazia com os recursos da época algum tipo de prótese para repor aquelas partes. Mas na época da Primeira Guerra Mundial, teve um grande destaque, um trabalho de um artista, que quando começaram a ter as primeiras bombas, os ferimentos mais, vamos dizer assim, agressivos das guerras, com perdas de estruturas faciais, artista que fazia essa reposição com também os materiais que eram disponíveis. E essa reconstrução, nos tempos modernos, ela depende de uma habilidade artística, em que a partir de uma cera ou de um material manipulável, aquilo é realizado uma escultura que vai depois ser similar à parte faltante. Mas, nos últimos 10 anos, ou nos últimos 15 anos, com os recursos digitais, passou a ter algumas modificações nessa técnica, em que, por meio de escaneamentos faciais e modelos digitais feitos no computador, essa escultura, que antes partia de um bloco de cera do nada, passou a ser feita também no computador. Há 10 anos, no ano de 2015, nós, na Universidade Paulista, né, dentro do programa de pós-graduação, orientamos um aluno, Rodrigo Salazar Gamarra, um aluno que veio do Peru para fazer o mestrado aqui no Brasil, em colaboração com uma professora também da Universidade de Illinois, em Chicago. Nós desenvolvemos um método de fazer esse escaneamento facial não com um aparelho muito caro, que na época era algo como US$ 300.000 para ter um scanner facial. Nós passamos a fazer esse escaneamento utilizando o telefone celular, a câmera do telefone celular, uma sequência de fotos programada da face e depois o uso de um software, né, de um aparelho, de um aplicativo de computador em que reunia essas fotos em duas dimensões, reunia essas fotos e transformava num modelo tridimensional. Neste modelo tridimensional, também desenvolvemos uma série de recursos em que se passou a desenhar e esculpir a parte faltando no computador. A partir dessa escultura digital da parte faltante, a gente imprime um protótipo em 3D, numa impressora 3D. Esse protótipo é feito em resina. Essa resina é provada no paciente para saber se o desenho, se a adaptação está correta. Uma vez que esteja correta, e cada vez mais a gente aprimorou a técnica, e hoje, na grande maioria das vezes, a partir desse desenho, esse protótipo está completamente correto, adaptado.
essa prótese esse protótipo é transformado em silicone. E aí sim depende novamente da mão humana, do artista, vamos chamar assim, que no Brasil é um cirurgião dentista especializado em prótese facial. Esse trabalho de escolher a cor do paciente, colocar aquele silicone com as características próprias da pele e da textura que o silicone vai dar. E ao final, essa prótese vai substituir aquela parte. E ela precisa ser retida na cavidade. Antes disso, meses antes, foi feita uma cirurgia em que se colocou implantes, que são parafusos de titânio, se coloca nas estruturas faciais, onde é que tem que ser feito. Esses implantes vão ficar fixos no osso, vão ser colocados alguns magnetos nesses implantes, na parte que está para fora, e a prótese vai encaixar com magnetos naquela porção que está ancorada na face. Com isso, a pessoa pode ter uma vida bastante normal, no sentido de que pode entrar na piscina, pode conviver com as pessoas sem aquele risco da prótese se soltar e gerar um constrangimento. Como é feita a triagem? A grande maioria desses pacientes tem algum tipo de perda óssea secundária ao tratamento cirúrgico, né? Então, no planejamento, são feitas tomografias, são feitas exames de imagem que vão tentar localizar o que sobrou de osso ali e onde é possível fazer a fixação dos implantes. Em certas circunstâncias, é impossível colocar os implantes. E nesses casos, a prótese vai ser uma prótese colada, em que vai se usar um tipo de adesivo para a pele que vai ajudar a reter a prótese. Não é o ideal, porque essa prótese, principalmente pelo calor, pela transpiração, ela pode soltar-se e gerar algum inconveniente. Nesses casos, utiliza-se também alguns efeitos complementares, alguns elementos complementares, como os óculos, como uma tiara, como alguma coisa que vai ajudar a prender. Mas a primeira opção, e aquela que gera o resultado mais impactante, é a que é ancorada no osso por meio dos implantes. E a gente procura fazer essa sempre que possível. O Instituto Mais Identidade foi criado principalmente porque existia e existe uma demanda reprimida muito grande desses atendimentos. De forma geral, nos hospitais públicos, o paciente é tratado do câncer de cabeça e pescoço, se faz uma cirurgia extensa, se faz às vezes até algumas reconstruções plásticas, se faz radioterapia, se faz quimioterapia, mas não se faz a reabilitação tanto porque não existem especialistas em número suficiente, quanto porque os hospitais também não se abrem para esse tipo de atendimento. Até nos próprios códigos do SUS e dos planos de saúde, não há, às vezes, a oportunidade de fazer esse tipo de reabilitação. Então, a demanda reprimida é muito grande. A nossa experiência pessoal como professores, como pesquisadores, é de muitos anos, e durante um tempo a gente fazia isso em caráter institucional nos hospitais e universidades em que trabalhamos. Mas era sempre limitado, a gente não tinha condições de ampliar esse atendimento e principalmente de dar um atendimento sistemático. Com a fundação do Instituto, que busca por si próprio o seu fomento, né? Ele busca financiamentos, ele busca projetos, ele busca apoio das empresas para que ele seja mantido, porque tudo tem um custo. A gente abre essa possibilidade para um número muito maior de pacientes. Então, algumas vezes nós temos projetos que são bancados pelo governo federal, um especialmente que chama o programa PRONAS, que é o Programa Nacional de Assistência à Pessoa com Deficiência, e que quando há um projeto desse aberto, a gente consegue atender um número maior. Quando não, a gente precisa do apoio privado para a manutenção de toda a equipe, de todos os atendimentos que são feitos. Com isso, e respondendo à questão específica da triagem, o Instituto é aberto, ele tem um site, ele tem um Instagram, e aquelas pessoas que têm essas necessidades entram em contato pelo Instituto, são imediatamente respondidos pela nossa equipe e se faz uma triagem virtual, em que se identifica se o problema da pessoa é adequado para nossas técnicas de reabilitação.
Nós pedimos todas as informações, ainda de forma virtual, estabelecemos um contato com o paciente e, quando vemos a possibilidade de reabilitá-lo, ele vem para fazer uma consulta presencial, onde são feitas todas as análises e inicia-se o processo do atendimento. Outra forma muito comum é quando há o encaminhamento do próprio daquela pessoa que, o profissional, o hospital que gerou a deformidade. Então, ele passa a nos conhecer e faz um encaminhamento direto para que haja esse tipo de reabilitação. De ambas as formas, o método é o mesmo. A gente avalia a situação, primeiro de forma virtual, considerando que é viável, a gente traz o paciente para realizar o atendimento. A nossa capacidade de atendimento é limitada, nós temos um espaço físico que não é muito grande e nós temos um número não tão grande de profissionais, mas atualmente estamos atendendo por ano entre 80 a 100 novos casos e a demanda reprimida é muito maior. Então a gente procura fazer essa triagem de acordo com a necessidade física e psicológica de cada paciente. Porque em algumas circunstâncias, o problema físico nem é tão grande, vamos dizer assim, mas a necessidade psicológica é muito grande. E a gente dá atenção para ambas as vertentes do problema, tanto para a parte física quanto para a parte emocional e psicológica. Como ajudar mais pessoas a conseguirem suas próteses? O Instituto precisa de apoiadores, né? Hoje a gente tem um apoiador principal, que é a Universidade Paulista, que nos dá a sede, então todo o nosso espaço físico, e nós não temos custos com a manutenção desse espaço físico, então é um apoio bastante significativo da Universidade Paulista, aqui em São Paulo. E precisamos de recursos para manter a nossa equipe. Hoje nós temos aproximadamente 20 profissionais de diversas áreas trabalhando, então temos cirurgiões dentistas, temos designers, temos técnicos em prótese, temos psicólogo, assistente social, é uma equipe ampla que faz esse atendimento e isso gera custos para nós, os materiais, os equipamentos, os materiais. Então, nós temos uma necessidade realmente de aporte. Nós temos outros apoiadores que nos ajudam, principalmente a empresa Master de material didático, a Neo Alumínio, o Instituto Bourbon, o Rotary Club, Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros, eles são apoiadores que, dentro do possível, vão mantendo esse atendimento. Mas nós somos deficitários e precisamos ter o aporte. É importante que no site, pessoas físicas que queiram fazer um aporte para nós serão muito bem-vindas e qualquer valor é realmente importante e vai fazer a diferença. Mas as empresas, especialmente, que tenham relação com as nossas causas, especialmente as empresas de tecnologia, empresas de cuidados com a estética. Então, grandes empresas podem ser nossos apoiadores e elas vão ter a marca delas associadas a algo de grande impacto científico, impacto tecnológico, mas, acima de tudo, impacto social. Porque eu volto a dizer que a nossa missão iniciou-se com o processo de fazer as reabilitações físicas, as cirurgias e as próteses, mas hoje a nossa missão vai muito além disso e ela vai na reinserção social. Quando a gente vê que os pacientes, a família dele, aqueles que estão ao redor, têm uma vida completamente diferente a partir desse processo da reabilitação. Então, a missão da sociedade é amparar realmente essas pessoas que são, às vezes, vivem à margem da própria sociedade. Porque algumas vezes me perguntam assim, mas puxa vida, eu nunca vi alguém com um defeito como esse. E a resposta é óbvia: nunca viu porque essa pessoa está escondida, porque essa pessoa não está convivendo nos ambientes, porque realmente ela se sente excluída da sociedade. E à medida que ela tem essa reabilitação física e emocional resgatada, ela volta a ser professor, músico, volta a ser um empresário, volta a ter uma vida
absolutamente normal, é, dentro do convívio familiar, com seus netinhos, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. Enfim, é algo que a gente fica muito encantado diariamente com as histórias de vida e de superação desses nossos pacientes. Então, eu conclamo a todos a buscarem o site do Instituto, www.maisidentidade.org.br, e na mídia social, especialmente no Instagram, Mais Identidade Oficial. Conheçam mais sobre o nosso trabalho, procurem ajudar. Qualquer tipo de ajuda financeira é importante, mas às vezes a ajuda de uma palavra, a ajuda de divulgar o Instituto, a ajuda de colaborar de diferentes formas também são muito bem-vindas. Então, por favor, entrem em contato, nos sigam nas redes sociais, será um prazer partilhar com vocês. Gostou das informações? Você pode entrar em contato com o Dr. Luciano Dibi e com o Instituto pelo site www.maisidentidade.org.br ou pelo Instagram, @maisidentidadeoficial. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.